Salve galera, suave, mais uma vez com seu podcaster da Praxis, aqui no Caverna do Morcego. Mas antes de tudo, não se esqueçam de seguir lá no Twitter e no Instagram, @morcego_, Marcos_, e também @ibomberrádio. Também presente no site da Ibombe Rádio. Para quem não sabe, o podcast tá lá, tá no Spotify, no Anchor, e em várias outras plataformas. É só acessar e mandar pra geral. Agora vamos para o tema e bora que bora. O tema de hoje é especial demais, embora aqui eu vou tentar deixar ele mais sucinto, deixar ele mais objetivo. O episódio vai ser lançado um dia após os resultados do segundo turno. Eu já sei os resultados porque eu estou gravando no domingo à noite, porque foi uma correria. Mas estamos aqui, infelizmente, né, já sabemos que Boulos não ganhou. E já colocando aqui nossa perspectiva como revolucionários, tudo tem que ser muito criticado dentro da instituição burguesa e mantendo nossa militância ativa e nossas tarefas sendo feitas, né? Não adianta a gente só se suportar dentro de um sistema de eleição, que é um sistema feito pela burguesia e para a burguesia. E é justamente esse tema. Qual é o nosso papel como militante? Como se organizar? O que fazer? Lembrando que tudo que vai ser citado neste episódio será referenciado na descrição. Começando, o que eu acho mais importante falar, o canal do Rojo Soares, que é o canal Na Raiz, e a Dimitra Vulcana, do Doutora Drag. Ambos lançaram vídeo semana passada sobre isso. Dá uma conferida lá que vai ser importante. Vocês vão vendo que, conforme for caminhando o podcast e o vídeo dos dois, vai bater demais em muitos pontos e acho que eles, inclusive, se complementam. As bases vão ser algumas experiências próprias, tanto como independente, mas também como organizado, e também trazendo um pouco de Lenin, as tarefas revolucionárias na juventude, um pouco de Paulo Freire, afinal, isso que estamos falando é da Praxis, e, graças ao meu maravilhoso revisor, né, sensacional, alguém que está ajudando demais esse canal e que, lembrando, o e-mail dele estará na descrição também, porque ele é revisor mesmo, então quem quiser vai estar aí. A gente também vai citar a Sabrina Fernandes, grandiosa Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo, que inclusive é um livro que eu estou esperando chegar esta semana, estou ansioso por esse livro. Primeiro, gostaria de já deixar claro que, para mim, não importa com quem você se organize, o que não podemos é ficar parados. Vocês vão ver já na próxima frase, na próxima parte do podcast, eu já vou citar algumas organizações, mas aqui o importante não é se você é marxista-leninista, se você é trotskista, se você é ecossocialista, se você é independente, se você é anarquista. O que importa é que não podemos ficar parados. Justamente temos que pensar o que cada um pode fazer, o que você se identifica, com qual você acha que vai ter uma linha mais adequada, e estudar e também pôr tudo em prática, né? Então, primeira coisa que acho que precisamos identificar é como você quer atuar. Como eu citei, temos alguns grupos marxistas-leninistas, temos alguns grupos marxistas, temos alguns grupos trotskistas. Por exemplo, dentro do PSOL nós temos várias correntes, trotskistas, outras ecossocialistas e trotskistas. Temos tudo isso. PCB, UP, majoritariamente marxista-leninista. Então, só dentro, né, de 3 partidos, nós temos algumas alternativas. Mas temos coisas para além disso. Temos grupos anarquistas que fazem um trabalho fantástico. E citando 2 aqui, que eu vou deixar o Twitter deles aqui na descrição, o Instituto de Teoria e História Anarquista e a Biblioteca Terra Livre. Talvez eu deixe inclusive os links específicos. Também temos alguns movimentos populares que atuam em comunidades, grupos que trampam com educação, temos conselhos de bairros, coletivos que atuam nos mais diversos formatos, pautas e objetivos. Essa questão dos coletivos é uma questão muito importante para a juventude, porque os coletivos geralmente abarcam muito isso, e eles podem se organizar para regiões, para localidades mais específicas, para algum grupo em específico, e eles têm uma dinâmica de conversa e de produção de conteúdo interessante. E aí, retornando, nós também temos partidos.
Mas aqui vale uma alerta que eu acho que é importante, é que não estamos falando de partidos que apenas concorrem às eleições e disputam cargos no governo, mas sim no sentido que Lenin propõe o Estado de Revolução. Para além de disputar eleições no Estado capitalista, é importante construir atuação ativa na luta cotidiana em busca da emancipação humana. E aí nós falamos porque existem alguns partidos que estão para fora da disputa política, porém eles estão nessa construção popular. É claro que mais para frente a intenção é se tornar um partido mesmo, porém o primeiro ponto dessa construção popular às vezes pode ser mais interessante dependendo de como você deseja se organizar. E é justamente nisso que nossa força deve se concentrar. O que nós fazemos para fora da disputa puramente eleitoral. Agora, nós temos 2 anos até a próxima eleição. A gente vai se focar, vai concentrar agora em como que a gente pode disputar a próxima eleição apenas, ou nós vamos pensar onde nossas forças podem se concentrar agora? Como que nós podemos efetivamente fazer agora para estar junto com a nossa massa trabalhadora, estudantes, para construirmos algo para força popular ganhar um certo peso, entende? Não sei se vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer, mas é justamente da questão de como ajudar a classe trabalhadora, inclusive estudantes, porque nós sabemos que a dificuldade é enorme hoje. Então, nós estamos pensando em criar condições materiais. Por exemplo, um número bizarro de pessoas que estão em situação de rua, um número enorme de pessoas que estão passando por situações de insegurança alimentar, o descaso público descaso público que eu digo, o descaso do governo para com o coronavírus. Tudo isso. E retomando uma das nossas questões iniciais sobre o papel do militante, em seu novo livro chamado Se Quiser Mudar o Mundo, a Sabrina Fernandes explica que as pessoas que se engajam na luta política e atuam como militantes constroem ações que têm o objetivo de concretizar um projeto político de sociedade. Ou seja, o horizonte onde queremos chegar, o que queremos mudar, quais são as urgências do nosso tempo, o que é importante se fazer para superar o capitalismo e construir a emancipação humana. Os diferentes grupos de esquerda que disputam a política e o poder da sociedade vão ter respostas diferentes para essas perguntas. E como não existem só grupos de militância de esquerda, vão existir grupos e organizações que têm outros projetos políticos que buscam outros horizontes, como, por exemplo, a manutenção desse sistema desigual e opressor, a tal da reforma. Logo, precisamos entender que os militantes atuam em diversas frentes, em torno da disputa pelo poder e horizonte futuro da nossa sociedade. Quer os diferentes agentes que disputam poder admitam ou não, estamos falando necessariamente da luta de classes. E depois de pensar um pouco sobre os problemas e urgências do nosso tempo e definir o seu posicionamento, o que só acontece com a procura, diálogo, reuniões, análise, leitura da teoria, e aqui nós estamos falando dentro de um campo da praxis revolucionária, falando de um alinhamento e posicionamento como marxista-leninista, trotskista, anarquista. É hora de se organizar. E aqui estamos pensando em, por exemplo, o que você pode fazer agora? Existe uma coisa muito comum, principalmente dentro do movimento estudantil, que é a panfletagem. E eu acho que a panfletagem pode ser um começo, mas o que mais, o que além disso, nós podemos fazer? E é interessante pensar no livro de Lenin, que eu estou tomando como base, onde ele dimensiona quais seriam as tarefas da juventude naquele momento. Ele está escrevendo em 1920, pós-revolução, mas quais seriam as tarefas hoje? Por exemplo, somar as greves e manifestações de trabalhadores, compormos os calendários de lutas, como Marielle Franco, Dia da Mulher, todas essas datas onde o Brasil inteiro se une em prol de uma luta, não necessariamente uma luta em específico, porque nós pensamos em todas as lutas, mas naquele dia o Brasil todo se mobiliza em diversas partes, por diversos grupos, para estar manifestando em prol daquilo. É importante que nós nos mantenhamos firmes nisso, porque mostra um caráter de união e demonstra como uma parte da força popular. Estarmos trabalhando em conjunto com comunidades, conselhos de bairro, organização de movimentos de acolhimento, dando aquela força para os movimentos sociais, e por aí vai, dentro de um próprio coletivo, que parte por organização, que parte por você se formar
aqui eu vou usar uma palavra, mas não é essa palavra que eu quero usar, intelectualmente. Agora eu vou explicar no sentido que eu estou colocando. Por exemplo, se você participa de um coletivo do movimento negro, você, querendo ou não, vai ter uma bagagem teórica e prática maior, porque você vai estar atuando com eles e discutindo questões com eles. E, né, o grau de atuação de coletivos pode ser um grau muito grande. E a base de todo movimento se concentra nisso. A importância de trabalhar com as culturas periféricas, de reconhecer essas pessoas como sujeitos e não de fazer algo para elas, mas com elas na construção do nosso projeto político de sociedade. Aqui falo da união da nossa teoria, com a vivência dessas pessoas, mas somente nossa atuação juntamente com esses grupos pode resultar em frutos verdadeiramente revolucionários. E é justamente essa troca que Paulo Freire vai falar excelentemente bem sobre isso. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, o Boulos, aqui eu estava pontuando porque foi escrito antes, né? Mas o Boulos ganhando ou perdendo, a nossa luta seria praticamente a mesma. Não vou falar sobre a questão na frente ampla porque não cabe discutir isso aqui, mas nós queremos transformar a realidade não só para nós, e sim para as próximas gerações que estão por vir. Isso, como sabemos, não é possível no capitalismo. Só fazendo um corte muito rápido, e talvez meu revisor não goste desse corte em específico, mas dentro das eleições nós tivemos um grande número de abstenção de votos. Ou seja, a população está começando a reparar que votar não é solução. E é importante notar isso, está tendo uma crescida muito grande. Ou seja, o capitalismo ele já está se mostrando dentro de uma contradição. Daqui a alguns dias, inclusive, vai ter um outro episódio do podcast falando melhor sobre isso, onde meu revisor vai participar finalmente, vou ter a honra de receber ele aqui. E devemos atuar nas ruas, escolas, no campo, aonde for necessário. E como militante, eu defendo uma atuação organizada, planejada, realizando assim a praxis, fazendo o povo se reconhecer como indivíduos, mas também como pertencentes a uma coletividade solidária e que concentre uma enorme força de luta. Esse episódio tem como intuito ser curto, mas o objetivo é que você saia daqui querendo se organizar. E eu espero que você saia daqui querendo construir algo sólido. E se já constrói, que seja motivação para continuar a luta e chamar mais gente para a luta. Não irei me prender em julgar organizações revolucionárias, com teorias aqui no podcast, agora, nesse momento. Eu enxergo muito o momento como devemos primeiramente ajudar quem precisa. Olhando para a capital de São Paulo, o valor de uma cesta básica no dia 25 de novembro, talvez ainda esteja, eu não pesquisei agora, mas estava se concentrando em R$ 950, quase o salário mínimo. O Amapá estava há mais de 20 dias sem luz, até hoje ainda tem instabilidade em algumas regiões, e em diversos outros lugares aconteceram outros problemas, como enchentes. Ao ativar novamente a energia, tiveram vários bairros com fios estourando por não aguentar energia, porque a empresa privada não realizava a manutenção. Agora é necessário coletividade, solidariedade, mas também é um momento de nos unirmos para a luta. Novamente, a classe trabalhadora, os grupos precarizados, reunindo nossas forças, mentes e projetando melhores de vida, mas também compreendendo a luta de classes e os malefícios do sistema. Então, camaradas, pessoas que ainda não são camaradas, estejam organizadas. Pesquisem, estudem, se concentrem, decidam, atuem. Avante! É a hora da renovação de esperança. E isso é o que a gente chama de esperança. Não uma esperança simplesmente em a gente vai ter alguém de esquerda representando a gente, mas uma esperança de que nós podemos somar essa luta e efetivamente mudar algo como sociedade unida, como proletariados, povos oprimidos e quem mais conseguir agregar nessa luta após conviver, passar por isso com a gente. E bom, pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de seguir lá no Insta, no Twitter. Todas as referências estão na descrição do podcast. Eu também geralmente coloco tudo lá no Twitter, só para ter uma ideia melhor. No site da Ibambe também vai estar. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Fiquem na paz de Marx. Beijo, beijo, beijo.